Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Jonatas Wellington Nunes, estudo no Seminário Batista Nacional Enéas Tonini, estou no primeiro semestre. Eu e meus amigos montamos um grupo sobre a orientação do professor Fernando na aula de missões e nosso grupo procurou uma etnia, um povo que não tivesse um contato com Jesus. Mas antes eu queria ler com vocês Mateus 28, versículo 18, 19 e 20, que diz assim: Então Jesus, aproximando deles, lhes assegurou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanente com vocês até o fim dos tempos. Nossa pesquisa nos levou a uma tribo chamada Jiripancó, do sertão de Alagoas, que vive em 8 comunidades. Eles falam o tupi e o português, e de religião eles mesclam o catolicismo com a crença popular deles. Que nós possamos cumprir esse ID de Jesus e levar o evangelismo a sério, porque no Brasil existem povos e etnias que ainda não conhecem Jesus Cristo profundamente. E que a gente possa cumprir e levar a sério essa ordem de Jesus, ao qual ele reconhece que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra, e que nós devemos ir e fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos de Jesus, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe. Pais amados, meu nome é Denis, aluno do Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini. Estou aqui para apresentar uma introdução do nosso trabalho de evangelismo e missões, sob a orientação do professor Fernando Cardoso, que nos deixou uma tarefa de pesquisar alguma etnia ainda não evangelizada e traçar um plano estratégico para alcançar essa etnia. E muitas das vezes, quando nós pensamos em fazer missões, a primeira coisa que vem à nossa mente é viajar para outro país. Era em busca de almas em outro país, África, Nigéria, mas nós nos esquecemos que dentro do nosso próprio país, dentro do Brasil, ainda existem pessoas que não conhecem a Cristo. Existem almas perecendo que nunca sequer ouviram falar do Evangelho do Senhor. E com tudo isso em mente, nós vamos buscar dentro do Brasil alguma etnia que ainda não foi evangelizada. E durante nossa pesquisa nós encontramos uma tribo indígena por de nome Jiripancó. Uma tribo indígena localizada na cidade de Parinconhas, no sertão nordestino de Alagoas, uma população de cerca de 4.629 habitantes. Outra coisa interessante que nós encontramos em nossa pesquisa foi os pilares principais da tribo, ou seja, aquilo que dá estrutura organizacional para a tribo. E são o pajé, uma espécie de representante espiritual da tribo, e o outro pilar dessa estrutura organizacional é o cacique da tribo, uma espécie de chefe onde é levado todos os assuntos, todas as pendências, toda a administração da tribo está em cima do cacique. Por conta do sertão nordestino, por conta do calor, o plantio é muito dificultoso, é muito mais difícil eles conseguirem plantar. Então, para eles conseguirem sobreviver, muitos homens da tribo eles têm que se locomover, eles têm que trabalhar fora do estado, eles têm que ir para outros estados para cortar cana-de-açúcar, para o corte de cana-de-açúcar. E olhando para todas essas necessidades, olhando para a cultura, olhando para tudo isso que nós pesquisamos, então nós montamos e traçamos nosso plano estratégico. Porque em nosso coração nós não queremos apenas levar o Evangelho, não queremos apenas trazer a fé, mas nós queremos também trazer uma melhoria existencial, uma melhoria social para este povo, porque nós entendemos que a palavra de Deus nos ensina que a fé e as obras elas têm que andar juntas. Então, este é o nosso foco, este é o nosso objetivo. Assim eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Na paz, irmãos. Gostaria de começar com uma citação da primeira carta de João, que diz o seguinte: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos.
Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Isso é uma grande alegria para nós. Isso é uma grande felicidade, saber que Deus nos ama dessa forma. E é impossível a gente não ter o espírito de dividir isso com todas as nações. E dessa forma, a gente atende o grande chamado do Senhor, de ir em todas as nações e fazer discípulos para Ele, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é nesse espírito, primeiro, a gente baseia o nosso trabalho e a escolha desse povo. Definimos 3 pontos que norteariam a nossa escolha. O primeiro desses pontos seria baseado em localização. Deveria ser no Brasil, né? Deveria ser dentro da nossa nação. Segundo, deveria ser um local com fácil acesso. Não um grande centro, mas que houvesse estradas, fácil acesso por aeroportos, para que a gente pudesse receber pessoas, ajuda de pessoas e mesmo ajudas de outras formas. Deveria ser um povo que ainda mantivesse as suas características, ainda mantivesse a sua religião, né, baseada na sua cultura e por aí vai, e também fosse um povo não alcançado. E aí cabe um parênteses, né? O que nós entendemos por um povo não alcançado. Então, que mesmo debaixo do trabalho missionário, na presença missionária, esse povo não tivesse uma igreja autogovernada, autossustentada e autopropagadora. Terceiro, seria baseado em uma situação socioeconômica, em uma situação de pouco acesso, por exemplo, à saúde, empregos formais, educação e por aí vai. Então a gente chega à conclusão de que o semiárido nordestino é um campo fértil para o trabalho missionário e esse deveria ser o nosso caminho, né? Nós tivemos contato com a tribo de Jeripancó, uma tribo de descendência indígena que primeiramente vivia em Pernambuco e algumas décadas atrás migrou para Alagoas. Por fim, alguns pontos que norteiam também o nosso trabalho e que nós acreditamos que sejam extremamente importantes para um trabalho de qualidade. Então são 4 pontos que eu coloco agora. Primeiro deles, contribuir para que o indígena valorize e permaneça em sua própria terra natal. Segundo, colaborar para que haja um bom programa de educação na própria língua materna. Terceiro, colaborar para que haja programas em áreas vitais como saúde, emprego e que respondam às necessidades essenciais dos grupos indígenas. E quarto, contribuir para que, em processos já em andamento de integração com a sociedade não indígena, houvessem mecanismos de valorização étnica, cultural e linguística, para que todo esse conhecimento e essa história não se perdesse no meio da grande sociedade. Então, por isso, nós escolhemos essa etnia Jeripancó e que a gente vai falar um pouco mais a fundo nos próximos vídeos. Olá, a paz e graça, meu nome é Jânio Alves e eu vou apresentar a vocês o plano estratégico do nosso trabalho acerca da missão Jeripancó. Será uma missão interdenominacional, criada com o objetivo de levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo através das ações comunitárias que visam o desenvolvimento educacional, social e cristão em aldeias indígenas, localizadas na região de Pariconhas, em Alagoas, mais especificamente na tribo Jeripancó. O objetivo da missão será realizar, através de uma escola móvel, cursos profissionalizantes de curta duração para o crescimento educacional, social e cristão em prol da comunidade local, tornando a comunidade autossustentável. Nossa base será em Maceió, Alagoas, capital do estado de atuação. Nossa equipe terá como base inicial 5 agentes missionários, formadores, cada um desenvolvendo um papel estratégico dentro do objetivo. Cada agente formador terá um papel fundamental no desenvolvimento dessa missão. O primeiro agente será o formador. Ele será o responsável
e terá o papel didático de formar educacionalmente diversas faixas etárias, conforme a necessidade de cada comunidade. O agente de apoio será responsável por todo o apoio organizacional de infraestrutura, como locomoção de veículo, manutenção da escola móvel e armazenamento de material. O terceiro agente organizador será responsável pelo desenvolvimento da estratégia de ação, levantamento financeiro perante todos os apoiadores do projeto, prestador de contas e mensurador de todos os resultados da missão. O quarto agente será o agente discipulador. Ele será responsável por desenvolver a estratégia de evangelismo para todas as faixas etárias, conforme a necessidade e a abertura de cada comunidade. O quinto agente será um estagiário de missões. Ele terá papel fundamental em apoiar todos os outros agentes, pois estará em fase de preparação para retornar à missão numa outra oportunidade. Através de cursos profissionalizantes de curta duração, podemos incentivar a criação de cooperativas locais para a produção de material artesanal e alimentos ou outros fins, para desenvolver uma cultura autossustentável. A comercialização dos produtos poderá ser realizada em cidades das regiões ou em igrejas apoiadoras da missão Jeripancó. A criação e gestão da cooperativa será por responsabilidade direta dos participantes da comunidade local, sem participação da missão, para que haja isenção. Nosso papel será orientador e apoiador, a fim de estabelecer um relacionamento de liberdade, respeitando sempre os interesses da comunidade. Por ser uma região seca, podemos utilizar a cultura local, que utiliza frutas típicas da região, como caju, jaca, umbu, para elaborar produtos como doces e bebidas típicas, como a embusada, e também a fabricação de produtos artesanais fabricados com técnicas indígenas. Deus não enxerga apenas uma de nossas naturezas, tá? Ele nos vê como um todo. A igreja precisa entender que, se for valorizar só o corpo, isto é obra social e filantropia. Qualquer religião faz isso. Se somente valorizar a alma, será apenas mais um grupo religioso, preocupado apenas com a expansão numérica de sua igreja. Mas o amor concilia e equilibra esses dois lados. O cuidado do corpo e o cuidado da alma devem ter equilíbrios, sem extremos, fé e obras andando lado a lado. Nossa visão sobre a importância de alcançar almas nunca mais será a mesma. Uma chama foi acesa e não vamos nos calar. Em nosso chamado, quer seja em Jerusalém, Samaria, Judéia, nos confins da terra, ou em Alagoas, na tribo Jeripancó, nas ruas, nos becos, e por que não dizer dentro da nossa própria casa, que o nosso clamor até a volta de Cristo seja: Senhor, dai-nos almas. Um abraço para você e, em nome de toda a minha turma, eu quero agradecer a sua atenção. Paz e graça. Deus te abençoe.